3 de novembro é o dia da instituição do direito do voto da mulher. Hoje, as mulheres são a maioria do eleitorado, mas tem menos de 100 anos que fomos autorizadas a participar do processo eleitoral e influenciar as políticas públicas. Isso depois de muita luta e mesmo assim, inicialmente, de maneira não igualitária, né? A data remete a 1930, quando foi criado um projeto de lei sobre o tema. E a garantia de que as mulheres poderiam realmente votar chegou um pouco depois, em fevereiro de 1932, com o Código Eleitoral Brasileiro. O voto feminino era facultativo e em 1965 tornou-se obrigatório, sendo equiparado aos dos homens. A gente aproveita esse gancho para falar sobre os direitos das mulheres na política. E eu recebo agora aqui a historiadora Tânia Krieger. Seja bem-vinda, Tânia. Obrigada por estar aqui com a gente. Muito bom dia, boa tarde. A sua área de pesquisa é mulheres na política, né? Eu falei que a gente tem a maior representatividade do eleitorado, né? Somos maioria, mas na ocupação dos cargos de poder não é bem assim, né, Tânia? Sim. Hoje nós representamos cerca de o eleitorado feminino, 55%, contudo, né, quando nós pensamos em representatividade política e institucional, as mulheres não representam nem 18%, né, a nível de Congresso Nacional. Então, ainda há claramente uma assimetria nesses espaços formais de poder, né? Há uma subrepresentação feminina muito vigente. E aqui no Espírito Santo, a gente está nessa média nacional também? Olha, o Espírito Santo depende do eixo político. Quando nós falamos em assembleias legislativas, o Espírito Santo ele fica, né, na faixa aí dos 12%, 13% de mulheres eleitas. No nível executivo, não. As prefeituras capixabas são uma das que menos elegem no Brasil. Então, ainda há uma assimetria, ainda há um caminho muito longo a se percorrer. E aí, falando desse caminho muito longo, né, a gente está celebrando aqui essa conquista, que também é muito recente quando a gente pega para ver a história, né, menos de 100 anos. E aí, como eu falei também no início, não foi de forma igualitária, né, porque só algumas mulheres podiam votar e isso a gente ainda vê esses reflexos da desigualdade até hoje, né? Como é que foi essa trajetória até chegar aqui? Então, como você bem disse, as mulheres tiveram, em 1932, o decreto do presidente Getúlio Vargas, né, que elas puderam votar, só que quem poderia votar? Somente mulheres casadas, com autorização do marido e letrada. Então, esse número, ele era ínfimo, né? Então, a maioria, 99% das mulheres foram excluídas desse processo político, né? Então, na Constituição de 46, já há uma reformulação, então agora as mulheres solteiras puderam puderam votar. Então, depois aí veio a ditadura militar, que restringiu o direito ao voto. Então, houve essa oscilação política até que, de fato, em 1988, com a Constituição Cidadã, as mulheres puderam ter, de fato, a sua cidadania estabelecida. E algumas figuras são muito importantes nessa luta. A gente tem um videozinho para compartilhar com os nossos telespectadores. Roda aí, por favor. A conquista do voto feminino foi possível somente em 1932, no governo Getúlio Vargas, após décadas de reivindicações. Um dos nomes mais importantes desse movimento foi o da advogada e professora potiguar Celina Guimarães Viana, a primeira mulher a se alistar como eleitora no Brasil, em 1927, no Rio Grande do Norte, estado pioneiro na causa que aprovou o voto feminino antes da determinação nacional. A conquista do voto feminino nasceu de intensa mobilização social, com destaque para a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, liderada por Berta Lutz. Inicialmente, o voto era facultativo e restrito a mulheres com profissão remunerada. Apenas em 1934, com a promulgação da nova Constituição, o voto feminino se tornou oficialmente um direito universal no Brasil. 93 anos depois, o sexo feminino representa 53% do eleitorado brasileiro, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. Embora sejam muitas, ainda há poucas mulheres em cargos políticos ou outros espaços de poder. A Câmara dos Deputados é um exemplo, onde as mulheres ocupam apenas 18% das cadeiras. E
E a gente falar sobre isso aqui, pessoal, é muito importante, porque a gente está sempre aqui no TV Revista falando sobre cidadania, direitos humanos e como o direito da mulher na política influencia os outros direitos, né, Tânia? Então, como é importante, né? O óbvio tem que ser dito, então por que é importante ter mais mulheres na política? Bom, primeiramente que ao eleger mulheres na política já existem diversos estudos, né, pesquisas de doutorado, de mestrado, que comprovam que as mulheres, ao adentrarem as políticas institucionalizadas, isto é, adentrarem a uma Assembleia Legislativa, né, a uma prefeitura, enfim, elas conseguem trazer preposições legislativas, como, por exemplo, um projeto de lei, né, que visem combater mais as assimetrias de gênero ou ampliar, né, o direito das mulheres. Como assim ampliar o direito das mulheres? No que tange à educação, à saúde, à violência doméstica, né? O Espírito Santo hoje é um dos estados que um fator positivo é essa questão de ocorrerem muitos projetos de leis que visem combater a violência política de gênero. Então, isso, geralmente, quem traz essas pautas políticas são mulheres eleitas. É a vivência, né, experiência de vida que conta na promoção dessas políticas, né? Exatamente. Que bom que a gente está aqui falando sobre isso, acho que para a gente se lembrar, porque falar política não é só em época eleitoral, né? Então, para a gente, enquanto mulher, também se valer desse direito que a gente pode exercer do voto e estar na política para além do voto, né? Não é isso, Tânia? Muito obrigada por ter vindo aqui, compartilhado um pouquinho do seu conhecimento. Uma boa tarde para você. Boa tarde, gente. Muito obrigada.